Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos sustentou, principalmente, Senhor, espiritualmente, dias difíceis, lutas internas, externas. E o Senhor tem sido sempre o nosso socorro bem presente. Nós te louvamos, Senhor. Rogamos para que o Senhor continue, Senhor, nos fortalecer a cada dia, para que venhamos a dar um bom testemunho, evidenciando a luz e o sal, que aprove ao Senhor nos destinar a ser. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, termos comunhão uns com os outros, evidenciando a comunhão que temos contigo, Senhor. Ajuda-nos também, amado Deus e Pai, na compreensão da Tua palavra, Senhor. Que seja o nosso alimento, que seja, Senhor, lâmpada para os nossos pés, luz que alumia o nosso caminho. Oramos pela comunidade aqui do Alto das Pombas, que o Senhor possa atrair todos os teus eleitos, Senhor, para que ouçam a tua voz e sejam salvos. Que conforme a tua vontade possamos também ser participantes, Senhor, nessa obra maravilhosa salvação. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse dia, por essa noite, que possamos usufruir dessa reunião solene. Rogamos para que de fato a tua palavra nos santifique, que ao término estejamos santificados pela tua palavra, Senhor. Dai-nos ouvidos para ouvir, um coração apto e desejoso a te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Eu vou dizer mais uma vez, e na esperança de que aconteça, que hoje nós possamos concluir essa passagem do capítulo 6 de Mateus. 6, 24. O título da nossa mensagem é uma lembrança, né? uma frase para nos fazer refletir sobre o contexto prático, não somente dessa passagem, mas de todo o Novo Testamento em especial. Temos uma forte tendência de lermos a Bíblia como um livro qualquer, como algo que devemos apenas assimilar e decorar intelectualmente. E não deve ser assim. A Bíblia sempre foi e será um livro que, para aqueles que são do Senhor, fortalece-os e os direciona a viver da maneira como devem viver. Hoje nós nos voltamos mais uma vez para essa passagem, que já estamos a alguns encontros, e eu quero fazer a leitura a partir do versículo 30, do capítulo 6 de Mateus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
E aqui a gente fica constrangido, né? Por conta dessa parte final, homens de pequena fé. Eu convido vocês a passarem 2 capítulos e o capítulo 8, versículo 23. Vamos entender o que de fato Jesus está dizendo aqui em relação a ser uma pessoa de pequena fé. Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? E a palavra tímido aqui não é aquele que tem dificuldade em falar em público, ou a pessoa que é um pouco introvertida. Timidez aqui é sinônimo de covardia. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Perceba que a expressão é exatamente a mesma do capítulo 6. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Por que ele não repreendeu chuva? Porque não tinha chuva. Essa tempestade é uma tempestade de vento. Ela acontece até hoje no mar da Galileia, quando rajadas de vento vindo das montanhas que ficam ao derredor descem, então elas começam a agitar o mar e ele fica extremamente, em fração de minutos, muda tudo e as ondas ficam imensas e é uma tempestade de vento. Por isso Jesus, ele repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. A ideia de bonança é quando a água do mar fica bem calma e parece uma piscina. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, o que Mateus descreve aqui no capítulo 8 é exatamente o que Jesus pregou no capítulo 6. E nós deveríamos confiar mais nele. Nós deveríamos dar crédito a ele. E a palavra crédito, nós compreendemos muito bem. Porque nós temos, a maioria de vocês tem cartão de crédito. E o que é um cartão de crédito? O que é que diferencia um cartão de crédito do outro? O limite. Então, tem pessoas que podem comprar um apartamento no cartão de crédito, né? Aqui a gente tem um irmão que pode fazer isso. Tem pessoas que às vezes não conseguem comprar um colchão. Por que isso? Porque o crédito é dado à medida que a instituição financeira reconhece que você tem condição de pagar. O crédito é um relacionamento de confiança entre a instituição financeira e aquele que recebe o crédito. Por isso, irmãos, quando nós, mais uma vez, voltamos aqui para o capítulo 6, é imprescindível que a gente faça essa conexão, não só aqui nessa passagem do Sermão do Monte, mas em toda a Bíblia. Eu já falei isso para vocês e pretendo repetir ainda mais. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. E aí a pergunta que eu faço a vocês nessa noite, nesse começo, é: a quem nós estamos amando? E não nos apressemos em responder, porque normalmente aquele que se apressa em responder, responde mal. É preciso que a gente entenda a pergunta e é preciso que a gente analise
a nossa vida antes de responder. Por que isso? Porque o próprio Jesus, ele diz como é que nós demonstramos amá-lo. E nós demonstramos amá-lo por meio da obediência. Por isso que quando Jesus está ensinando a Pedro, logo depois da sua ressurreição, ele tem aquela conversa às margens do mar da Galileia: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu gosto muito. Pedro, tu me amas? E cada vez que o Senhor questionava e Pedro respondia, o Senhor dizia: então apacenta as minhas ovelhas. Como Pedro demonstraria que amava Jesus? Por meio da obediência, apacentando as ovelhas. Então é dessa forma que nós devemos nos questionar: será que de fato nós estamos amando ao Senhor? Nós colocamos as ordenanças de Cristo em primeiro lugar. Nós de fato damos crédito ao que Ele fala. Nós confiamos naquilo que Ele nos disse que faria. Quando Ele disse para a gente evangelizar, Ele disse que estaria conosco nesse processo. Nós confiamos que Ele está conosco. Então, são essas perguntas que devem ser utilizadas para que a gente possa se conhecer melhor. Porque um dos maiores perigos que todo cristão sofre é o auto-engano. Aqui no Sermão do Monte, a conclusão leva a essa reflexão. Jesus, ele fala que muitos naquele dia irão dizer que o conhecem, irão dizer que o servem, e Jesus vai dizer: não, eu não conheço vocês, nunca os conheci, nunca tive um relacionamento com você. E o grande exemplo disso, é um exemplo que todos nós, na qualidade de cristãos, não podemos jamais nos esquecer, é Judas Iscariotes. Ele passou 3 anos e meio com Jesus, ele foi chamado de apóstolo, ele pregou, ele expulsou demônio, ele fez milagre, ele recebeu inclusive um cargo de confiança a mais, que era carregar a bolsa, fazer as compras. E ele não confiou em Jesus como deveria. A gente percebe inclusive no processo de Judas. Eu convido vocês a abrirem comigo no Evangelho de João. O Evangelho de João nos mostra de maneira mais clara ainda tudo o que está acontecendo com esse homem, que é um alerta para todos nós que estamos na igreja. Como se desenvolve a motivação de Judas de vender Jesus? E é isso que ele fez. 30 moedas de prata era o preço médio de um escravo. Esse foi o valor que Judas negociou com os fariseus para entregar Jesus. Olha o que diz o capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, perceba que tudo que ele está fazendo aqui é para nós também. Amou-os até o fim. Então, por que a gente está aqui hoje? Porque ele nos ama até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, percebeu? E eu tenho que questionar você, não se sinta ofendido. Será que o diabo não colocou alguma coisa no seu coração? No dia de hoje? O diabo colocou no coração de Pedro
que ele deveria aconselhar Jesus a não ir para a cruz. Tem compaixão de ti. Já lemos aqui no capítulo 16 de Mateus. Será que o diabo não colocou no nosso coração, no dia de hoje, uma boa ideia? Uma ideia que solucionaria os nossos problemas materiais de uma vez por todas? Uma ideia que melhoraria a nossa vida? Como está escrito em Provérbios, uma ideia que parece a melhor de todas as ideias, mas no final é um caminho de morte. Mas aqui o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes. Você acha que Judas Iscariotes sabia que o diabo estava fazendo isso com ele? Não, não sabia. Esse é o perigo do auto-engano. Não estou dizendo aqui que Judas Iscariotes é inocente de forma alguma, porque ele quis isso. O que a gente vê aqui são dois seres, né? Judas Iscariotes e o diabo, se juntando, porque eles desejavam as mesmas coisas. Ir contra os ensinos do Senhor. Então aqui, versículo 2, tendo já o diabo posto no coração Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-los-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Esse é Pedro, né? A gente pode falar um monte de coisa de Pedro, menos que a fé dele não era sincera. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, e banhou aqui no sentido de batismo, não necessita de lavar senão os pés. O que Jesus está dizendo? Todo dia que a gente anda na terra, de alguma forma, o pecado, ele tenta se apegar a nós. Por isso que em Hebreus capítulo 12, quando nos é dito da carreira que corremos, diz que nós constantemente temos que nos desvencilhar do pecado que nos assedia. A ideia é isso, é alguém segurando na gente e a gente soltando, né? Como uma graxa, a gente tem que passar mais forte a bucha para ela soltar. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Por que não todos? Porque tinha Judas Iscariotes ali. Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes? Lavou. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Percebe, irmãos? É isso que Jesus faz. Agora, continuamos aqui no Evangelho de João. Jesus ele está falando com os seus discípulos e ele já havia dito do traidor. E olha o que diz aqui no versículo 21 do capítulo 13. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A referência aqui é o apóstolo João. E esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é?
Respondeu-lhe Jesus: é aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Percebeu? Primeiro houve uma influência nele. E aí depois, aqui a gente vê uma possessão. E a gente que está acostumado à possessão diabólica, estilo hollywoodiana, vira a cabeça, muda a voz. Não, Judas está possuído por Satanás e aparentemente estava mais controlado do que todos os outros. Uma pessoa pode estar possuída por Satanás e parecer mais racional do que todos nós juntos aqui. A ideia de possessão estilo hollywoodiana é hollywoodiana, não é bíblica. A gente é que fantasia as coisas e o diabo agradece, facilita muito o trabalho dele. Versículo 27, logo depois que entrou nele Satanás, então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, percebeu? Uma responsabilidade a mais. Pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Judas. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Era noite. A ideia aqui é que as trevas dominam. E as trevas agora, elas atingem o seu ápice. É a noite em que o autor da vida será preso. Agora, nós percebemos que Judas não é o único traidor. No versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Percebeu que a gente não se conhece tão bem? Às vezes a gente diz: eu nunca vou me desviar. Não dá uma semana, você já se desviou. Eu nunca farei isso. Não entendo porque as pessoas são tão mentirosas. Eu jamais mentirei. Talvez você minta 50 vezes naquela mesma noite. Porque é isso, a gente não se conhece tão bem assim. A gente deveria acreditar mais na Bíblia. Que aquele que está em pé, ou pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se muito para que não caia. E o pior é que a gente pode cair e nem perceber que está caído. Versículo 38, respondeu Jesus: darás a vida por mim? Jesus pergunta, né? É isso mesmo, Pedro? Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. A gente sabe pelos outros evangelhos que Pedro ainda contra-argumenta, né? Não, Jesus, o Senhor está enganado, eu não vou fazer nunca isso, né? A gente não se conhece tão bem, irmãos. Por isso é tão necessário que a gente use de todo aparato bíblico que recebemos para nos conhecermos melhor espiritualmente, entendermos as nossas limitações para que possamos lutar o bom combate. Se eu não reconheço a enfermidade, como eu buscarei o remédio? Por isso que Jesus fala com os fariseus: vocês dissessem que estavam doentes, cegos, eu os ajudaria. Mas como vocês dizem que estão muito bem, eu não posso, eu não irei ajudá-los. Tem muita gente na igreja que vê assim: estou muito bem, sou crente, sou muito mais crente do que qualquer um. Inclusive, se juntar todo mundo aqui, não dá metade do meu cristianismo.
Tem gente que pensa isso de si na igreja. Cuidado. Você não se conhece tão bem. Ainda aqui no Evangelho de João, Jesus agora começa a conversar com eles e já é a última semana. Jesus, ele agora será preso. Versículo 18, capítulo 18 de João. Tendo Jesus, capítulo 18, versículo 1, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos. Judas não está aqui. Para o outro lado do ribeiro do Cedrão, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, agora sim, agora ficou conhecido. Agora é público, agora é notório. 3 anos e meio, Judas era discípulo, apóstolo. Era o que carregava a bolsa. Mas agora não, agora ficou conhecido que de fato reinava no coração de Judas. Ele era o traidor. Irmãos, isso é um alerta a todos nós aqui. É dito em 2 Tessalonicenses que Jesus não virá sem que antes apareça a figura do anticristo. E o anticristo não virá sem antes acontecer a grande apostasia. O que é a grande apostasia? Uma multidão incontável de Judas Iscariotes se multiplicando na igreja. Pessoas que têm um relacionamento meramente interesseiro com Jesus. E que se preciso vender ele, venderão. E pode vender Jesus? É só você ligar a televisão, é isso que estão fazendo. Jesus virou agora uma mercadoria. Tem pessoas que dão até um certificado assinado por Jesus quando você dá uma quantidade X de dinheiro para tal denominação. Tem pessoas que garantem que se você fizer o que elas mandam, Jesus fará o seu milagre. O que é isso? Comércio. Tentar ganhar dinheiro com Jesus. É o que mais tem acontecido na nossa geração e a gente nem percebe. Rebelião aberta. E as pessoas ainda chamam essas instituições de igrejas. Então, quando nós nos deparamos com textos como esse, irmãos, é importante que a gente se volte para uma análise séria da nossa vida, à luz do que nós meditamos agora em Mateus, capítulo 6, voltando para onde nós iniciamos. Ora, se eu não confio em Jesus para me alimentar e para me vestir, será que eu de fato confio em Jesus para salvar a minha alma? Claro que não. Mas como assim, pastor? Porque quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Não será. E quem está dizendo isso é Deus. Então Deus sabe o que está falando. Se você não confia nele, no pouco, que é vestimento e manutenção, você não confia nesse pouco, como você confiará nele naquele momento? No momento derradeiro. Como você diz que confia a sua alma, se nem o seu corpo que perece você está confiando a ele? Esse é o perigo. Esse é o diagnóstico quando nós percebemos que estamos vivendo ansiosos. A ansiedade é o resultado daquele que não confia em Deus. Por isso ficamos ansiosos. Então, continuo. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. O que é se inquietar? E a ideia de inquietar, irmãos, não é só andar de um lado para o outro. Às vezes a gente está sentado, mas a nossa mente está inquieta. Às vezes a gente está deitado, o olho está fechado, mas a mente está inquieta. Às vezes a gente até tira breves cochilos durante a noite e acorda porque a mente está inquieta. Com o quê? Com o amanhã. Com o amanhã que nós deveríamos já ter entregue
nas mãos do Senhor, pois não temos qualquer ingerência nele, já nos foi dito, não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Então, de que adianta toda a nossa preocupação? Nada, a não ser para demonstrar nossa falta de confiança em Deus. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. E agora vem a palavra que para um cristão regenerado confronta. Não sei se vocês perceberam, nos últimos encontros eu tenho abordado muito, mostrando que até os ímpios, eles têm um padrão de moralidade. Até os ímpios têm um determinado padrão de confiança em suas instituições, em suas ações. E os cristãos? Não, os cristãos que teriam todo motivo para confiar em Deus, muitas vezes não têm essa confiança. Então aqui no versículo 32, Jesus, ele revela algo que muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar. Porque os gentios, e quem são os gentios? Os gentios são aquelas pessoas educadas, pastor, que a gente entra no elevador e eles dizem bom dia, é uma pessoa gentil. Não, gentil não é isso. Gentil era todo mundo que não era judeu. O mundo para os judeus se dividia entre judeus e gentios. Então facilita muito, porque é fácil, é pela exclusão. É judeu? Não, não é judeu, então é gentil. Todo mundo que não é judeu era gentil. E a ideia de gentil é, ele nem conhece o Deus verdadeiro, como vai obedecer? Isso é o gentil. Não conhece. Por isso que quando o falso crente não se arrepende, uma repreensão, depois chama duas, depois fala diante de toda a igreja, e aí trata como um gentil. Por quê? Porque a pessoa está dentro da igreja, a pessoa diz que crê em Cristo, mas se comporta como? Não. Como se Cristo nem tivesse vindo, como se Deus de Israel nem existisse. Trata como um gentil. É o que Jesus ensina, né? Jesus que ensina. Depois dizer que sou eu que estou falando. Então, Jesus ensina e eu concordo, porque não discordo de nada que Jesus ensina. Se alguém aqui discorda, é uma pena. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E não é exatamente o que a gente vê hoje. O que as pessoas que não têm Deus ou não têm um relacionamento correto com Deus, o que as pessoas fizeram no dia de hoje? Fácil a resposta. Elas buscaram a satisfação das suas vontades. Nem sempre você consegue. Mas você busca. Não consegue, mas está buscando. As pessoas buscam constantemente a satisfação das suas próprias vontades, em detrimento da vontade de Deus. Deus manda a gente fazer algo, a gente diz, não, Senhor, eu estou muito ocupado, amanhã eu faço. Como assim? Não entendi. Esse é o tratamento. E aí eu tenho que parar aqui um pouquinho e convidar vocês a abrirem no último livro do Antigo Testamento. Alguém sabe? Começa com Mar, termina com Malaquias. Malaquias, ele já inicia com uma dura repreensão ao povo de Deus. Mas fique tranquilo, o livro de Malaquias tem muita promessa boa. Se você quiser ler ele, você vai gostar. Mas o começo tem que revelar o que de fato é. E aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 6, também mais material para a gente usar para se analisar, para medir a nossa fé, o nosso cristianismo. O filho honra o pai. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo lhe vá bem. Entendi. Então quer dizer, eu tenho um filho que é ímpio, não acredita em Deus, mas se ele me honrar, tudo vai dar certo na vida dele, ele vai para o céu? Não, está dizendo isso. Mas as pessoas aplicam assim nas suas vidas. Não é possível que está estudando a Bíblia e fala esse tipo de coisa. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento. Mandamento é para quem? É para todo mundo, é para crente?
para crente. Percebe? Para crente. Mas por que você usa para o ímpio? Porque é conveniente. Não, a gente não faz isso. Não adianta. Se não crê em Cristo, pode dizer que honra o pai e a mãe, mas nem sabe o que é isso. Né? O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Isso é Deus que está falando, viu? Se sou pai, onde está a minha honra? Imagine o Senhor dizendo isso para a igreja hoje. Imaginou? Pois é, ele está dizendo. E é uma pergunta para todos nós, eu me incluo. Nós estamos honrando a Deus como Pai, porque a gente ora, Pai nosso. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Sim, mas a gente tem honrado a Deus como Pai? A gente tem dado a primazia que Ele merece? Então, se a gente não tem dado, o chamado de Pai é uma hipocrisia. O servo ao seu Senhor. Quantas vezes nós falamos, Senhor, salva-me? Não foi o que Pedro falou? Senhor, ajuda-me. Senhor, compadece-te de mim. Mas o servo honra ao seu Senhor. A gente tem honrado? E a ideia de honra é tratar com distinção. Fazer uma diferenciação. Colocar separado dos demais. Se eu sou o Senhor, e aí é Deus que está dizendo aqui, né? Se de fato eu sou o Senhor de vocês, onde está o respeito para comigo? Irmãos, falta até respeito. Respeito. Não está dizendo isso para o ímpio, não. Está dizendo isso para a igreja. Está dizendo isso para a igreja. Diz o Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? A ideia aqui era porque o povo estava sendo dominado por nações estrangeiras de maneira sequenciada. Primeiro vieram os medo-persas. Primeiro vieram os caldeus, depois os medo-persas, depois os gregos e depois vão vir os romanos. O povo judeu não tem autonomia. E aí eles ficam se sentindo inseguros, mas o Senhor diz, não, eu já tinha dito isso desde Daniel, que aconteceria dessa forma. Vocês não lembram da estátua? E que vem uma rocha que se desprende da montanha e destrói a estátua? Vocês não lembram disso? Está lá em Daniel. E quando o Senhor se apresenta como o Senhor dos Exércitos, a ideia é relembrar o povo de um dos seus atributos, que é a onipotência. Senhor dos Exércitos, no plural. A ideia é a mesma que Jesus disse em Mateus 28. Toda autoridade no céu e na terra. Então aqui ele diz, eu sou o Senhor dos Exércitos. E a repreensão é, em primeiro lugar, aos sacerdotes, porque a responsabilidade de guiar o povo era deles. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E quando é que um sacerdote despreza o nome do Senhor? Quando ele quer alargar a porta estreita, quando ele quer alargar o caminho apertado, só para que as pessoas se sintam mais confortáveis. Quando ele faz isso, ele desagrada a Deus. Agrada o povo, mas desagrada a Deus. É o que a gente mais vê nos dias atuais. Igrejas permissivas, igrejas libertinas, e as pessoas agradecem por isso. Saem de congregações como a nossa e vão para elas. Por quê? Porque são mais agradáveis à carne. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E aí o Senhor responde,
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Porque é isso, às vezes a gente traz o resto para Deus, e quando há uma exortação, a gente ainda fica chateado. Mas eu trouxe o resto. Você trouxe o resto. Mas eu trouxe. Mas era melhor não ter trazido nada. Era melhor não ter trazido nada do que trazer o resto. Dá um exemplo para chocar. Vamos imaginar que a gente faça uma espécie de celebração e cada um fique responsável por levar um prato de comida. E você identifica que na sua casa você tem um presunto que já estava cheirando mal, de tão apodrecido que estava. Ele venceu em 2018 e estava lá. Você ia jogar fora, mas aí você se lembrou: não, eu tenho a refeição lá com os irmãos, né? E aí você bota o presunto assim naquela tigela bem bonita de prata assim, né? E bota um tampão, aquelas coisas chiques de hotel, né? E você leva. E aí você apresenta isso para os seus irmãos. E quando eles levantam assim, né, a tampa, o mau cheiro do presunto inunda a sala. E aí eu te pergunto, era melhor trazer o presunto apodrecido ou não trazer nada? A resposta fica mais fácil, né? É melhor não trazer nada. O presunto vai estragar. As pessoas que têm um estômago mais sensível vão perder até o apetite. Não é o caso da maioria aqui, né? Mas quem tiver vai perder até o apetite. Então era melhor o quê? Pois é, quando a gente traz o resto, Deus sente esse aroma. Essa imundícia invadindo a casa dele. Você trouxe o resto. As pessoas até podem achar que é bom, como o caso de Ananias e Safira. Foi um resto significativo, pelo menos do ponto de vista quantitativo, mas para Deus era mentira. E tudo que vem como mentira, o aroma é o pior possível. Deus não aceitou a oferta de Ananias e Safira e os matou. Para exemplo. Então é preciso que a gente leve em consideração. É isso que está sendo ensinado aqui. E por que isso acontece? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Você entende agora? O esforço que a gente tem feito aqui para que a gente possa, de fato, internalizar como cristãos, não dá para servir a dois senhores. Não dá. Nós tentamos, não dá. Então, continuando aqui para a gente não delongar, ofereceis pão imundo e ainda perguntais que havemos profanado, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eu nunca pensei isso, será? Como você trata a igreja? Como você trata a igreja? Como você se relaciona com a congregação? Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Deus havia determinado que os animais do sacrifício fossem perfeitos, sem mancha, sem nenhuma deformidade. Ora, apresenta-o a teu governador. É mais ou menos assim. A camisa rasgou, leva para a igreja. Você daria de presente para alguém uma camisa rasgada? Não. Mas por que você dá para um irmão? Por que você faz isso? Você tem um compromisso marcado com o governador. Esse compromisso foi marcado com 6 meses de antecedência, porque é o governador. E aí, no dia que você tem esse compromisso com o governador, acontece uma série de coisas. Pessoas da sua família ficam doentes,
Você, em especial, tem problemas de estômago, você tem problemas de locomoção, é greve de ônibus, é alguma coisa, mas você, para chegar na reunião lá com o governador, você vai ter que andar talvez 10 quilômetros de pé. Você andaria. Mas e para vir para a casa de Deus? Não, a casa de Deus é quando dá. Porque sabe como é? Deus não se incomoda com isso. Deus não se incomoda com o fato da gente não ter a reverência devida. Deus é tranquilo. Deus, vou usar até uma linguagem, né? Deus é de boa. Ele é de boa. Sabe? O que der deu e ele fica feliz. Na Bíblia não mostra esse Deus de boa. Na Bíblia nós aprendemos que Deus é santo e exige que com ele seja tido um relacionamento santo também. Essa é a premissa. Mas não é o que é ensinado hoje, a gente sabe disso muito bem. Não é o que muitos praticam hoje, a gente sabe isso muito bem. E as pessoas acreditam que ainda são cristãs, verdadeiras, genuínas, trazendo constantemente animal cego, trazendo constantemente o coxo, o enfermo, trazendo desprezo para a casa de Deus. Triste. Triste porque isso redundará em condenação. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. Não é assim que a gente faz? Apertou, chama quem? A Deus. Até o ateu. O ateu só é ateu até o calo, né? Até o negócio pegar. Quando pega, chama a Deus. Ora, suplicar o favor de Deus, que nos conceda na sua graça. Olha a graça aqui. Já estava no Antigo Testamento. Claro, estava sempre. Está em toda a Bíblia. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Pastor, e Deus é interesseiro assim? Não, Deus não é, Ele não precisa de nada. Ou vocês nunca ouviram o sermão de Paulo lá na Grécia? Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de algo. Pelo contrário, Ele é quem nos dá tudo. Mas, e por que está dizendo o que está dizendo aqui? Porque isso é uma demonstração de adoração. Não é o que está escrito também em Mateus, capítulo 6, que nós estamos estudando? Não podemos adorar a dois deuses, porque ou a gente se devota a um ou a outro. Então aqui ele diz, olha, você vem com essa cara de pau, não é o caso de vocês, não se sintam ofendidos, isso é para pessoas distantes daqui, tá certo? Então, tomara a resposta de Deus, versículo 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde. A palavra debalde não fala de um balde de alga não, viu? Debalde significa em vão, inutilmente. O fogo do meu altar, porque o fogo do altar representava a presença de Deus, mas Deus não está presente quando esse tipo de adoração lhe é dada. Vou mostrar de maneira muito clara. Alguém lembra da carta que foi endereçada à última das 7 igrejas? Como é o nome dela? Começa com Lau, termina com Odisseias, né? Então, Laodiceia recebeu essa carta e o interessante nessa carta é que Jesus está do lado de fora da igreja. Nunca mais você vai usar esse versículo para evangelizar em nome de Jesus. Porque essa passagem não é para incrédulos. Essa passagem é para crentes que se desviaram. Eis que estou à porta e bato. A ideia é, a igreja estava se achando o máximo e Jesus nem estava nela. Ele estava do lado de fora querendo entrar. E não deixava. Você imagina esse cenário? É comum nos dias atuais até. Porque basta alguém ter dinheiro e acha que pode fazer tudo. E não precisa muito não, viu? É só dinheiro para você conseguir satisfazer os seus deleites e você já se acha
o dono do mundo. E aqui ele diz, tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós. Eu não tenho prazer em vós. Eu não tenho prazer em vós. 1 Coríntios 16 diz, maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Você entende a seriedade disso? Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. E a gente já sabe que quando isso é dito, a obediência sempre está sendo frisada. Porque quem me ama é o que me obedece. É Jesus que diz. Que é esse tipo de amor que ele espera. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A ideia aqui é, vocês não estão levando em consideração quem eu sou. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. Por que eu vou me dedicar às coisas de Deus? Não vai gerar lucro para mim, pelo contrário. Por que eu vou tratar um irmão da igreja melhor do que eu trato pessoas fora da igreja? Não, os irmãos da igreja não podem me oferecer nada, eu vou ser educado com quem pode me dar alguma coisa lá na frente. Sabe como é, né? Uma mão lava a outra. Não, eu não sei. Acho que como cristãos, creio que como cristãos, não é assim que a gente deve viver, mas infelizmente é assim que pessoas se comportam. A mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Como você pode conceber cristãos que não desejam ceiar na congregação? Como a gente pode entender isso? Está aqui. A mesa do Senhor é desprezível. Se tem algo que fica bem evidente, é justamente no momento da ceia. A mesa do Senhor. O pão, o cálice que simbolizam o sangue da nova aliança. Não faço tanta questão. Eu sei o quando dá. Então você já sabe em que grupo você está incluído. Versículo 13. E dizeis ainda, é a gente. Que canseira! Não é assim? Principalmente dia de domingo, o pastor pega 3 horas. Não sei. O camarada ainda perdeu 70% do pulmão. Rapaz, que Covid é essa que não levou logo tudo? 3 horas? Isso é inadmissível! É verdade, mas você assistiu o Titanic? Eu assisti mais de 3 horas do filme e chorei no final do filme. A gente não liga para essas coisas. Copa do Mundo 2002. Brasil joga de madrugada, porque a Copa do Mundo é lá no outro lado, né? Não, ainda tinha. Vamos assistir de pijama. Quando a nossa carne é satisfeita, a gente não liga, a gente nem olha para o relógio. Então é algo assim, né? Triste, que as pessoas se sentem cansadas. Cansadas no culto, cansadas de vir para o culto, cansadas de sair para o culto, cansadas de pensar em fazer algo para Deus. Que canseira! Estou cansado. Fazendo as coisas para Deus não dá em nada. Pelo contrário, estou cansado. Vocês já sentiram isso? Eu já. Pastor? Eu já. Mas o Espírito Santo é que nos renova. Não sei se vocês já leram Isaías. Quem não leu, aconselho. E aconselho mais, estude Isaías. Aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as suas forças. Por quê? Porque a gente se sente quase enfraquecido. Então ele renova. Alguém bota o celular para carregar quando está em 99%? Não? Por que não? Está em 99%. A gente bota o celular para carregar quando está quase descarregando. Não é assim? Renova.
as forças. De quem? De quem tem usado as forças para a glória dele. Amarás o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, e me desprezais. Eu nunca desprezei ao Deus, nunca. Sabe, Pedro? Nunca trairei, nunca abandonarei Jesus. Jesus, se preciso for, eu morro. Eu não estou falando nem de Judas, viu, irmão, para não ofender, eu estou falando de Pedro. Não, Senhor, não tem isso comigo. Comigo, se tiver que morrer do teu lado, eu morro. Pedro negou Jesus para uma serva que não representava perigo nenhum para ele. Irmãos, vós ofereceis o dilacerado. Ó, é porque assim, irmãos, quando a gente começa a negligenciar os preceitos de Deus, a ideia é ladeira abaixo. A ideia é um caminhão desgovernado. Então, imagine que você está na ladeira e o freio de mão está puxado. Mas se soltar o freio de mão, aí o carro começa a descer devagarzinho, e a velocidade vai aumentando. A desobediência é assim. É uma ladeira abaixo. A gente começa oferecendo um animal que está com uma manchinha só, que quase ninguém vê, mas você viu que estava com a manchinha. Você passa até uma maquiagem. E aí daqui a pouco você traz até o dilacerado. Não vai queimar, porque o animal era queimado. Então, por que eu vou trazer um animal perfeito se vai queimar? Por que eu vou trazer o melhor para Deus se é para Deus? Por que eu vou colocar alguma coisa de valor nesse gasófilácio aqui se não tem nem meu nome? Como é que vai saber que eu estou dando alguma coisa? Não, eu quero ser respeitado pelas coisas que eu dou, pelas coisas que eu faço. Eu quero que as pessoas saibam que fui eu. Fui eu que trouxe. Eu quero que saiba. Porque a mão direita, ela vai fazer propaganda à esquerda e as duas fazem propaganda junto do dono das mãos. É a igreja de hoje, né? Deu o dízimo certinho, tem placa no final do ano. Dizimista fiel do ano de 2000, não sei quanto. Aí as pessoas são estimuladas a continuarem, né? Porque há um reconhecimento. Isso é pecado, pastor? Irmão, só você me perguntar isso já é ofensivo. Claro que é. O estímulo tem que vir porque a gente ama a Deus. Se você precisa de algo mais do que o amor por Deus para fazer as coisas que Deus te ensina, então você não o ama. O coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitará isso da vossa mão? Eu quero perguntar de maneira muito honesta. Você acha que Deus está satisfeito com o seu cristianismo? Se hoje fosse o dia do acerto de contas, é hoje. É hoje. Sabe, as 5 virgens nécias, elas achavam que teriam tempo. E viram que não tinham o tempo que elas imaginavam. Quando elas chegaram, a porta estava fechada e não foi dada a elas a oportunidade de entrar mais. Não é por acaso que está no final do Evangelho. O propósito é mostrar isso mesmo. Não adianta uma adoração. Não, tem que ser adoração em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para adorá-lo. Versículo 14, preste atenção. Pois maldito seja o enganador. Irmãos, nada há oculto que não seja revelado. Maldito o enganador. E eu já disse a vocês, se tem um engano que é perigoso, mais do que qualquer outro engano, é o auto-engano. É o auto-engano. É quando você pensa uma coisa de você que você não é.
Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Não é assim não, irmão? Na nossa vida, não é assim? Primeiro, a gente. Primeiro, as nossas satisfações. Primeiro as nossas contas. Depois, aí a gente vê o que faz. Promete e oferece ao Senhor. Primeiro a gente faz o que dá com o nosso tempo. Se sobrar algum tempo, a gente oferece ao Senhor. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome, grife, o meu nome é terrível. Você tem essa visão de Deus? Aqui é Ele que se apresenta assim, só para ficar claro. E aí você diz, não pastor, não concordo. Pois é, tem um problema, porque aqui é Ele que está se apresentando. E em Hebreus diz, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo como esse Deus. O meu nome é terrível entre as nações. E agora eu tenho que concluir por causa do horário. Voltemos rapidamente para Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, como a gente pode se vir, nos aproximar de Deus em culto, sem confiar nele, sem dar crédito a ele? Eu queria, mais uma vez, questionar, todos nós, eu me incluo. Qual nota você daria para o seu testemunho cristão entre os seus? Não se apresse. Reflita. Não se apresse em dizer, não pastor, eu estou muito mal nesse quesito, porque assim, às vezes a gente pensa que o fato da gente admitir que está mal é bom. Não tem nada de bom em admitir que está mal, só admitir que está mal. A Bíblia diz que o que de fato é visto de maneira agradável é o arrependimento. Não a constatação de que você está mal. Mas o arrependimento é, eu estou mal, mas vou fazer de tudo para mudar isso. E se eu tiver que cortar a mão, eu corto. Lanço fora. E o pé também. E o olho, arranco. Vou fazer o que eu puder. Vou fazer de tudo para com todos. Vou me esforçar mais do que o atleta olímpico. Essa é a analogia que Paulo usa lá em 1 de Coríntios. Vou fazer. Por quê? Porque eu reconheço que estou mal. Eu fui diagnosticado com Covid em um dia, uma terça-feira. Fui para o hospital, o médico diagnosticou, fez a primeira ressonância, disse, você está com 50% comprometido, vá para casa, é Covid. Por conta da ressonância já dava para ver, porque a ressonância ela aparece uma pneumonia que tinha bem específica do Covid, que chamava de vidro fosco. E vá para casa. E aí você, se tiver dor de cabeça, você toma azitromicina e você fica lá. Se você ficar com falta de ar, corre para o hospital. Aí eu fui para casa. E aí, passei um dia muito mal, se eu não me engano, foi no segundo dia que eu comecei a sentir uma falta de ar muito grande, fui internado assim. E aí foi feito o mesmo exame e o comprometimento de 50% tinha ido para 70%, e aí já queriam me entubar. Aí eu pergunto a você, onde está a nossa confiança?
Porque a maioria das igrejas fechou, a gente não. Onde está a nossa confiança? Quando eu voltei a pregar, eu não tinha condição nenhuma de pregar. Primeira vez que eu preguei na Boca do Rio, depois de ter passado o tempo da quarentena, meu pulmão ainda estava comprometido. No meio do sermão eu senti várias vezes a vista escurecer e quase eu desmaiei. Mas a grande questão, irmãos, e Deus esperaria menos da gente? O que seria amar ao Senhor de toda a nossa força? Menos que isso? Percebe? Eu não quero constranger ninguém. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é mostrar para vocês que o caminho é estreito. Evitar qualquer tipo de falsa ilusão, de falsa expectativa da nossa parte, me incluo, de que a gente pode oferecer qualquer coisa para Deus e no final seremos salvos. Não seremos. Não seremos salvos. Se nós não agimos, se nós não vivemos como ovelhas, nós não viveremos como um bom pastor para sempre. Quando a gente ouve esse tipo de sermão, é inevitável, né, para a nossa carne questionar. Mas a minha vida já é tão difícil e ainda vem um sermão desse. Mas você já parou para pensar que talvez a nossa vida seja tão difícil porque a gente não está obedecendo como deveria? Porque Deus disciplina os que ama. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, em especial o livro do profeta Ageu, a gente percebe que a dificuldade que o povo estava enfrentando era justamente porque não estavam dando prioridade às coisas de Deus como deveriam. E sentiam a vida deles como se fosse um saquitel furado. Você trabalhava, você se desgastava, você se sentia extremamente estafado. E isso era o quê? Isso era Deus te mostrando que enquanto você não desse primazia para Ele, isso ainda iria piorar mais. A parábola que a gente encontra na Bíblia, e chamamos de filho pródigo essa parábola, é bem assim. É um jovem que tratou muito mal o seu pai. Mas no ápice do seu sofrimento, compreendeu que ninguém era bom como seu pai. E que seria melhor ser um servo do pai do que viver longe do pai. E ele volta assim a expectativa, ele volta assim a certeza de que seria recebido. E o pai recebe ele e trata como filho. Ele só queria ser servo, mas o pai não. O pai jamais trataria um filho assim. Por mais que o filho tivesse feito coisas erradas como fez. O que eu quero dizer para vocês é arrependimento, irmãos. Judas, ele admitiu o erro. Ele disse: eu pequei entregando para vocês sangue inocente. Jogou as 30 moedas de volta. Mas ele se arrependeu? Não, isso não foi arrependimento, isso é remorso. E Pedro se arrependeu. Então, a grande questão não é identificar que a gente está aquém de onde deveria estar. E o que a gente faz com isso? Com essa constatação? Pastor, eu ainda não tenho domínio próprio como deveria. Você não entendeu o fruto do Espírito. Se você está me dizendo que não tem domínio próprio como deveria, é porque você não tem amor como deveria, você não tem paz como deveria, você não tem alegria como deveria, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, fé, e também não tem domínio próprio como deveria. Você não só tem
esse problema, domínio próprio. Por quê? Porque o fruto do Espírito é uma coisa só. O fato de você ter constatado que o seu problema é com domínio próprio, isso é uma bobagem. Porque não é só o domínio próprio, está tudo interligado. Por que está faltando o domínio próprio? Porque você não está amando Jesus como deveria. Por que está faltando domínio próprio? Porque você não está sentindo alegria com Jesus como deveria. Por que você não está tendo domínio próprio? Porque você não tem paz como Jesus te ofereceu. Porque você não tem agido com bondade, benignidade, longanimidade como deveria. Porque você não tem tido a mansidão, que é a obediência, como deveria. Porque você não tem tido fidelidade e fé como deveria. Aí sim, aí você não tem domínio próprio também como deveria. Percebe que quando a gente às vezes faz uma anamnese, um autoexame nosso, a gente é muito falho na percepção. Por isso que o nosso arrependimento muitas vezes é tão superficial. Senhor, perdoa a minha falta de domínio próprio, mas não é só domínio próprio que está faltando, entendeu? Por isso que o povo perece por falta de conhecimento. É por isso. Porque não sabe o que está acontecendo de verdade. E por que não sabe? Porque não lê, porque não estuda, porque não dá crédito aos alertas que estão em toda a Bíblia. Não podemos servir a dois senhores. Não dá. Não dá para buscar satisfação nas coisas do mundo e ao mesmo tempo dizer que ama e adora a Deus. Não dá. Isso é engano, isso é auto-engano. Então a pessoa às vezes diz: pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar. E eu digo, sem medo, né? Porque você não tem noção de como você é um pecador. Você não tem noção das ofensas gritantes que você comete contra Deus. Por isso você tem essa dificuldade tão grande de perdoar. Isso é só um exemplo. E aí eu quero concluir aqui essa noite. Não vou conseguir concluir o que eu almejava, talvez na sexta, se Deus permitir, mas concluo com essa afirmação aqui do versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar. Eu acho interessante a interpretação que os cristãos na atualidade têm dessa passagem, né? É mais ou menos assim: de manhã eu faço uma oração fajuta, e aí eu vou sangue no olho, correr atrás dos meus objetivos. Porque eu já busquei em primeiro lugar o Senhor. Sabe aquele devocional de 5 minutos? Já fiz. Agora é como se não fosse crente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Alguém já ouviu a palavra foco? Normalmente essas palavras aparecem nos banners das empresas, né? A empresa quer estimular o funcionário, aí vai botar o que os funcionários têm que buscar. Sejam honestos, tenha foco. A palavra foco, irmãos, ela vem da ótica. E ela significa fixar o olhar em um determinado objeto ou lugar. E a ideia do foco é, quando você coloca o foco em alguém ou alguma coisa, você não enxerga mais nada. Alguém já foi no oftalmologista? Aí aparece aquelas letrinhas, né? Aí foca na primeira linha. Tem 4 linhas, mas ele mandou você focar na primeira. Não interessa as outras. Foca. E aqui o primeiro lugar é isso. O foco. Qual é o seu foco? É o reino de Deus? Se o seu foco for o reino de Deus, então tudo que você fizer vai ser em virtude do reino de Deus, vai ser em prol do reino de Deus, vai ser para agradar a Jesus. E a gente vê o apóstolo Paulo falando: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. O mesmo apóstolo, mas em outra carta, diz: e tudo o que fazemos sem fé é pecado. Tudo, até beber um copo de água sem fé é pecado. Pastor, agora eu não bebo mais copo de água, pecado também.
Pastor, agora estreitou. É estreito mesmo. Quem disse que não era? Então você tem que beber um copo de água? Tem. E tem que ser com fé? É assim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E a ideia de primeiro lugar é essa: é que quando você dá o primeiro lugar a Deus, todas as outras preocupações, elas perdem o sentido. Por quê? Porque a prioridade é o reino de Deus. Preste atenção no versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E depois busca as outras. Não está assim, não? Mas por que a gente vive assim? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é que você vai buscá-las, elas vos serão acrescentadas. E aqui não é uma apologia, não é um estímulo a você não trabalhar, a você ser ocioso de forma nenhuma. A ideia é que tudo que você fizer, inclusive no seu trabalho, na sua vida profissional, tem que ser para a glória de Deus. Senão, não somente é inútil, como é instrumento de condenação. Você é crente em todos os lugares, vamos supor, uma hipótese. Você é crente em todos os lugares, menos no seu ambiente de trabalho. Pois é, então você é condenado, porque aquele que é crente em todos os lugares, menos em um, não é crente em lugar nenhum. Ou a gente é crente em todos os lugares, ou a gente não é crente. Porque, irmãos, a ideia é simples. É como, por exemplo, você vive, e aí você vai no mercado, e aí você vai e anda, e aí você vai e come. Mas quando você trabalha, alguém bota você no caixão e você está morto. Aí acabou o trabalho, você sai do caixão e vai fazer as coisas. Entendeu? Você não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Ou você está vivo, ou você está morto. Ou você é crente, ou não é. Pastor, mas eu acho que eu sou crente. Pois é, você pode estar enganado com isso. E aí é importante se arrepender. Eu vou dar um exemplo final para a gente concluir. Nicodemos achava que era crente. Ele era um dos principais. Quando fala principais, quer dizer assim: se você pegasse todo Israel naquela época e dissesse assim: eu quero que você me diga assim 10 pessoas que você tem certeza que vão morar no céu com Deus. Nicodemos estava em qualquer lista. Mas o Senhor Jesus olha para ele e diz: olha, Nicodemos, sabe o que você pensa de você, a informação dos outros, o que os outros pensam de você, e está com nada. Você precisa nascer de novo. E isso aconteceu. E como é que a gente sabe? Porque a gente já viu na Bíblia, quando Jesus morre, quem vai sepultar Jesus? Quando os seus próprios discípulos estão com medo, aparece um discípulo que ninguém imaginava que fosse discípulo, junto com outro, né? Nicodemos e José de Arimateia. E para que fique bem claro, eles estavam colocando o pescoço dele em risco. Jesus tinha sido morto como um traidor de Roma, né, como um traidor do povo judeu e como um blasfemador do povo judeu. E vai aqueles homens e querem enterrar Jesus com honras. Porque ele entendeu que precisava se arrepender. Ele entendeu que a vida dele precisava mudar. E mudou. Então é importante que a gente tenha essa percepção. Sabe? Saia dessa defensiva. O sermão é duro. O pastor fica querendo dizer coisas. Não! Leia a Bíblia, estude a Bíblia, preocupe-se com a sua alma. O que eu estou fazendo aqui é para a nossa alma. A nossa alma. Se eu estiver errado, imagine o preço que eu pagarei. Muito maior do que o de qualquer um.
E só por pregar isso aqui, eu já passarei 2 vezes. O sarrafo, para mim, é sempre mais alto. Tem que ser. Aquele que prega é 2 vezes mais julgado. Então, entenda a responsabilidade que eu tenho com vocês, para que vocês também tenham uns com os outros, com a sua alma. Então, quando a gente lê a Bíblia com responsabilidade, tudo que eu falei para vocês aqui é natural. Porque eu não falei nada aqui que não seja claro na Bíblia. Hoje a gente não meditou em questões profundas e que precisa de um estudo mais aprimorado. Não, a gente está aqui no beabá. E até no beabá você percebe uma perplexidade. Mas como assim? Caminho estreito? E quem disse que não seria? Mas como assim? A vida tem que ser tão difícil assim para o cristão? E não é o que está escrito em 1 Pedro, o justo é salvo com muita dificuldade. Imagine que se tem reservado para o ímpio, para o pecador naquele dia. Sabe? Isso é o básico. Tem questões da Bíblia que são complexas, né? Como assim, pastor? A gente morre e já vai para o céu, mas ainda tem um juízo final. Como vai ser? Aí a gente tem que pegar determinados textos e explicar, ó irmão, é como se tivesse uma antessala do céu e depois vai ter o céu do céu, que é quando vier o juízo final de fato vai acontecer, mas quem morre já morre e já vai para o céu ou já vai para o inferno, como uma antessala. São questões que às vezes precisam de um estudo mais aprofundado, mas o que eu falei para vocês aqui hoje não, é o básico. É o que uma pessoa que entrou na igreja essa semana já deveria saber. Vai ser difícil. Se quer desistir, é agora. Isso tem que se ouvir no primeiro dia. Vão me batizar. Vai ser difícil. Se você já estava achando difícil, vai querer se batizar? Vou. Então já sabe, né? Pastor, acho que eu vou pensar mais. Eu estava pensando em me batizar hoje, mas assim, eu vou dar uma refletida. Então você não é nem crente. Não fale assim comigo, pastor. Que aí você me ofende. Mas se o batismo é um rito de iniciação, você nem é batizado, então você não é crente. Não, eu me considero crente. Pois é, Judas Iscariotes também se considerava. Ananias e Safira também se consideravam. Então o fato de você se considerar não tem essa significação toda que você pensa. Tem que ter elementos para você se considerar crente. Tem que ter evidência de que você é crente, né? É como quando você vê uma pessoa que desmaiou, tá desacordada no chão, você tem que ter elementos para dizer se a pessoa está morta ou viva, não é ou não é? O socorrista chega e vai ver o pulso. Vai ver como é que está. Para dizer se está morto ou se está vivo. Porque só ver o corpo no chão, a gente não pode dizer muita coisa. Tem que verificar. Tem que verificar os sinais vitais para poder afirmar se está vivo ou não. Agora imagine isso na nossa vida espiritual. A mesma coisa. Quais são as evidências que somos crentes? Qual é a evidência que se hoje à noite o Senhor nos chamar, é para o céu que a gente vai? Qual é a evidência? Eu trago muito isso assim como um estímulo para mim, para o meu cristianismo. Vocês lembram do que acontece quando Jesus está na cruz? Ele não é crucificado sozinho, tem 2 ladrões, uma à direita, uma à esquerda. No início da crucificação, os 2 estão falando mal de Jesus. Mas alguma coisa acontece, e a gente sabe que não é alguma coisa, a gente que já conhece a Bíblia chama
pelo nome regeneração. Um dos ladrões é regenerado e, em vez de blasfemar contra Jesus, ele muda a fala dele. Ele admite: nós estamos aqui nessa cruz porque cometemos o pecado que nos trouxe para cá. Ele não. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: ainda hoje, não é amanhã, daqui a 2 anos, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando a pessoa que aquele homem roubou, porque ele roubou, ele disse que roubou. Aquela pessoa que foi roubada por ele, de repente até usou de uma violência, não perdoa. Mantém um rancor por anos. Inclusive, quando ele estava sofrendo, que quebraram as pernas, a pessoa deu um leve sorriso de satisfação, porque ouviu ele gritando quando suas pernas foram quebradas. Ele, a gente sabe que foi para o paraíso. E essa pessoa que não perdoou o que ele fez, foi para onde? Para onde vão as pessoas que não perdoam? Vocês já sabem a resposta. Então é possível que alguém que fez o mal se arrependa e vá para o céu? Com certeza. Nós aqui fizemos muitas coisas de errado. Se hoje estamos na direção certa, no passado fizemos muitas coisas de errado. Se nos arrependemos de verdade, isso foi perdoado. Mas se a gente se arrependeu de verdade, tem que ter evidência. E se tem uma marca que define o cristão, é uma palavra que a gente dificilmente dará o valor correto a ela. É a palavra amor. A palavra amor, quando ligada aos discípulos de Cristo, é uma palavra no grego específica, que nunca antes havia sido usada. Ela é somente conhecida a partir de Cristo, que é ágape. É um amor totalmente desconhecido pelo mundo até então. É um amor que não tem qualquer expectativa de ser amado de volta. Ele ama. Por quê? Porque é o que ele sabe fazer. O vento venta, a maré mareia, e o cristão ama. O cristão não sabe não amar, porque ele é cristão. Não sei se você está entendendo. Por que às vezes a gente não se trata com amor? Irmãos, é porque aí o cristianismo tem que ser analisado. E não entenda amor como uma tolerância restrita, porque isso não é amor. Isso é o oposto de amor. Então, é preciso que a gente se analise. Sua vida é difícil? Eu sei. Mas a gente pode ter uma vida difícil na terra e ir para o inferno mesmo assim. Então eu tenho que dizer para vocês, um pastor que fui colocado aqui por Deus para isso. Se está difícil, vamos lá. Já está difícil. Vamos então fazer do difícil, né? Vamos fazer a coisa certa do difícil. A gente já está aqui. A gente já está aqui, irmãos. Já está ouvindo a verdade. Já tivemos os nossos pecados expostos. Para que tentar escondê-los de novo? Não. Confesse e deixe. E saia daqui perdoado. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você pode sair daqui salvo, mesmo se você entrou aqui sem ser. Olha que coisa maravilhosa, né? Pois é a pregação do Evangelho. Por isso um esforço sobrenatural para portinhas como a nossa se fecha. Porque são os refúgios que ainda pregam o Evangelho que salva. As grandes instituições religiosas, para se tornarem grandes instituições religiosas, tiveram que tirar Jesus de dentro delas, como fez Laodiceia.
Por isso tomemos muito cuidado. Que o Senhor nos ajude. Ó Deus, ajuda-nos a nos examinar. Eu me coloco, Senhor, em primeiro lugar, pois aprovei o Senhor de colocar como pastor dessa congregação. Ajuda-me, Senhor, a cumprir cabalmente o meu ministério. Eu estendo esse pedido a cada irmão e irmã que aqui congrega. Também se sinta compelido a se lançar desimpedidamente para fazer aquilo que Deus, o Pai, determinou que fosse feito. Livra-nos, Senhor, da irresponsabilidade que antecede a apostasia, mas que, pelo contrário, tenhamos uma responsabilidade crescente com o reino de Deus e a sua justiça, convictos de que as demais coisas, ao seu tempo, nos serão acrescidas, porque o Senhor bem conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor nos ama, entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos ao término desse culto, continuarmos nesse estado de adoração constante e uma confiança crescente de que o Senhor dos Exércitos é quem nos guia. Ajuda-nos a crer como devemos crer, Senhor, para que todos saibam que existe fé verdadeira, que existe salvação, mesmo para os piores pecadores, como nós. De fato, Senhor, sejamos luz como temos que ser. Desperta em nós, Senhor, a prudência das virgens prudentes, que aguardavam a chegada do noivo, não somente com a lamparina, mas também com o azeite, suficiente para aguardar a chegada. Ó Deus, ajuda-nos a nos conhecer melhor. Se existe ainda pecados que nos são ocultos, áreas obscuras do nosso coração e mente, nos revela, Senhor, e nos ajuda a abandonar todo erro e viver uma vida de obediência irrestrita, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não perderemos nada, Senhor, te obedecendo. Pelo contrário, ganharemos o que não merecemos, a salvação. Ajuda-nos, Senhor, a ver tudo que está diante de nós, não mais como circunstâncias meramente terrenas, mas que como filhos de Deus que somos, possamos enxergar toda a realidade que nos rodeia, entendendo que na nossa luta contra o pecado não lutamos até o sangue,
entendendo que não estamos lutando contra pessoas de carne e osso como nós, mas combatemos sim contra seres espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. Ajuda-nos também na compreensão de que as armas da nossa milícia, Senhor, não são carnais, pelo contrário, são espirituais e por isso mesmo poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ó Deus, que como teus filhos possamos viver como teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E Deus nos leve em paz.